O Senhor tem palavras para o nosso coração nessa noite. Eu creio nisso. Queria que você estendesse a mão para que voltar. Nós vamos orar pela vida do irmão Jonas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que a unção e a graça do Senhor esteja, ó Deus, sobre a vida do seu filho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma mente e coração dele, ó Pai, e que ele seja nessa noite um instrumento, ó Deus, preparado, ó Deus, para ser usado, ó Deus, para o seu favor, ó Deus, e que vidas, ó Deus, sejam impactados pelo poder da tua palavra, ó Deus. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Tem alguém nos visitando nessa noite? Alguém? Só minha mãe e meu pai? Vou fazer uma carteirinha de Nazareno para eles, que eles não vão ser visitante mais não. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. O Senhor se alegra muito, porque nós estamos aqui na presença dEle para buscar mais dEle. Amém? Aproveita que você está de pé, abre sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 1. Versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Depois desse texto a gente vai abrir em Salmos 22. Mas assim diz primeiro Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Agora Salmo 22. Salmo 22, 10. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 22, 10. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Aleluia. Pode se sentar. Eu estava preparando uma mensagem para trazer na semana passada. E eu nem sabia que eu ia pregar, mas eu já sentia que o pastor talvez ia me pedir para essa semana. Mas, por um momento, até domingo eu comecei a preparar uma mensagem. E já estava pronta, 99% quase. E aí na segunda-feira o pastor me mandou uma mensagem falando, você pode levar a mensagem quarta. E depois que ele me falou isso, eu anulei totalmente a mensagem que eu tinha preparado. Não sei porquê, mas o Espírito Santo me tocou a trazer outra mensagem para mim, que serviu muito, edificou muito na preparação dessa mensagem e que edifique o seu coração nessa noite também, amém? Então eu queria começar essa mensagem te fazendo uma pergunta que é o tema dessa mensagem: quem é você? Quem é você? A gente costuma conhecer as pessoas, e muitas vezes alguém vai te falar de outra pessoa, fulano e tal, aí você pensa, quem é essa pessoa? E aí eu estava pensando comigo mesmo, como que eu sou conhecido diante das pessoas? Como? Aí eu queria que você pensasse, essa pergunta refletisse em você. Como você é conhecido diante das pessoas que convivem com você? Sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Como que as pessoas te conhecem, No mundo a gente vê as pessoas usarem muitas formas de tratamento, Às vezes um apelido, o Zezinho não sei da onde, o Joaquim da beira do rio, e por aí vai, Tem vários apelidos. Mas
são formas de tratamento, né, que as pessoas usam no mundo, mas eu queria te fazer refletir nessa noite, né, e no fim dessa mensagem fazer com que você tenha convicção ao responder essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu aqui nessa terra? Quem sou eu diante das pessoas? Quem sou eu neste mundo, né? Por que eu fui colocado aqui? Então, é muito importante a gente entender, além de entender quem nós somos, entender o porquê nós estamos aqui. Eu creio, e creio com muita convicção, que todos nós fomos colocados nessa terra, né? O Senhor deixou com que viéssemos para cumprir uma missão. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor tem uma missão para mim, tem uma missão para você. O Senhor usou o pastor Domingo para falar sobre isso, né, de uma outra forma, sobre talentos, né? Então, além do Senhor ter te chamado para uma missão específica, Ele te entregou uma ferramenta para você usá-la neste mundo. Um talento, né? E esse talento ele pode se manifestar de inúmeras formas, né? Não sei se quem estava aqui na última pregação que o Zé Antônio trouxe, Zé Paulo, na verdade, lembra que ele falou sobre os dons espirituais, né? Então talvez o Senhor te deu um talento através de um dom. Talvez Ele te deu um talento através de uma forma de ministrar na igreja ou fora da igreja, através de um dos 5 ministérios, né, que não é tema para hoje, mas o Senhor te deu alguma coisa. Isso eu tenho certeza. A partir do momento que você se tornou filho de Deus, que você se considera filho, o Senhor te deu uma pedrinha preciosa e confiou ela a você. E essa mensagem, ela me fez refletir sobre isso, né? Será que eu tenho multiplicado e feito com que aquilo que o Senhor entregou para mim e aquilo que o Senhor fez com que me entregou para que eu fosse reconhecido pelas pessoas tem realmente aparecido? Né? Jesus ele falou sobre isso, né? Quem lembra aí da parábola da lâmpada, né, debaixo da cama, da candeia? Não adianta, né, você receber uma luz, ter um lampião, né? Não sei, o pessoal mais antigo aí que usou lampião, né? Eu já usei de outras formas, né? Pescando no meio do mato, mas antigamente o povo usava lampião dentro de casa, né? E não adiantava nada você acender o lampião e enfiar ele debaixo da cama, né? Além dele não trazer claridade nenhuma, quem usou lampião de querosene aí sabe que a fumaça que aquele trem traz, né? Então, não faz sentido, né, você ter uma luz e guardar ela debaixo da cama, esconder ela. O Senhor ministrou isso no meu coração, falando comigo, né? Reflita sobre o que eu te dei. Você tem feito com que as pessoas te reconheçam por aquilo que eu te entreguei? Você tem usado realmente aquilo que eu te entreguei para fazer? Ou você tem escondido debaixo da cama? E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar um pouquinho na minha história, né? Então, uma parte do que eu queria falar aqui hoje também é isso, né? Contar um pouquinho de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, desde quando eu aceitei o meu Senhor Jesus até chegar aqui, né? E eu contando isso para você, eu quero que você reflita na sua trajetória, né? Desde o mais novo convertido até os mais velhos que têm anos e anos na caminhada com o Senhor. Reflita sobre aquilo que o Senhor te fez passar até chegar aqui, né? E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos: o Senhor, Ele não deixa aqueles que buscam o reino e buscam a vontade dEle, não deixa com que nada aconteça por acaso, sabe? Muitas vezes eu passei várias e várias coisas e pensava: por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Ou às vezes até pensava: será que o Senhor realmente está permitindo ou está acontecendo tudo aleatoriamente? Né? E hoje, com mais maturidade, com mais conhecimento da palavra, eu vejo que nada, nem um fio de cabelo caiu da minha cabeça sem o Senhor ter permitido. Nem um fio de cabelo da sua cabeça caiu sem que o Senhor tenha permitido. Ele fez com que caísse, Ele fez com que acontecesse, para você crescer, para você amadurecer, para você levar a glória dEle para todos os lugares.
E pensando na minha história, né? Hoje eu tenho 29 anos, então eu nasci aqui em Barroso. Muita dificuldade quando eu nasci. Meus pais eram muito pobres, né? Minha mãe contava, meu pai conta, né, até hoje, que a gente passou muita dificuldade, passou até um pouco de fome, né? Porque não tinham dinheiro, né? Era uma época difícil. O Barroso, né, ainda não estava naquela fase boa de emprego. Acho que, se eu não me engano, estava ainda migrando a Rocinha antiga, né, para a nova. Meu pai também não tinha uma profissão. Então a gente passou muita dificuldade. Eu não lembro, né, que eu era muito pequeno, menos de 1 ano. Mas com 1 ano o Senhor levou a gente para São Paulo, né, e a gente foi morar lá durante mais 4 anos. Então a gente foi morar com a minha avó. Dessa fase eu tenho muito pouca memória também, né, mas eu sei muita coisa que a minha mãe e meu pai me contavam, né. Então começou tudo a melhorar um pouquinho, né. Meu pai já tinha sido cristão, mas tinha largado o evangelho. Minha mãe não conhecia Jesus em São Paulo. E talvez foi um tempo que o Senhor precisou levar eles para lá para que eles tivessem condição de voltar e construir. Então, você vê, o Senhor desde o início já estava movendo tudo. E o Senhor trouxe a gente de volta, né, para o lugar exatamente onde eu moro hoje, só que eu moro no 2º andar, né? Meu pai ainda mora na mesma casa, no 1º andar. E quando o Senhor trouxe a gente de volta, pouco tempo depois começou uma congregação de frente à minha casa, né? Então, a igreja presbiteriana, né, que foi a primeira igreja que eu frequentei, começou uma congregação de frente à minha casa. E através dessa congregação, a minha mãe, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, se converteu, né? Meu pai estava desviado, né, continuou por mais um tempo. A minha mãe conheceu Jesus. E através da minha mãe, né, eu comecei a frequentar a igreja. Então, tudo começou aos 6 anos de idade, mais ou menos, né? Comecei a conhecer Jesus, comecei a decorar os livros da Bíblia, né? Eu tenho uma memória muito antiga, não sei se os irmãos vão lembrar, né? O irmão Daniel, o irmão Abigail, que a gente cantava a musiquinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e por aí vai. E eu cantei essa musiquinha na igreja com 7 anos, né? Decorei essa musiquinha dos livros da Bíblia, né? Em escola dominical, a importância. A gente tem visto aí a frequência pequena dos irmãos. Tragam seus filhos para a escola dominical, fazendo parênteses. E através da minha mãe eu comecei a conhecer Jesus aos 6, 7 anos de idade. O Senhor, na palavra dele, diz que através de um, ele salva uma família, não é verdade? E através da minha mãe, o Senhor começou a ministrar no meu coração já desde pequeno. E ainda por cima trouxe meu pai de volta. Olha que glória. Então o Senhor já estava fazendo, né, algo acontecer naquela época. Já estava ministrando na minha família, né? O tempo se passou. E depois nasceu meu irmão, né, que também começou a conhecer o Senhor desde criança. Mas quando passou-se um tempo, né, quando chegou aos 13 anos, eu decidi, né, comecei a entender quem era Jesus, né? Então eu considero a minha conversão aos 13 anos. Comecei a entender quem era Jesus, comecei a entender o que ele fez por mim e resolvi, né, viver para Ele, aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Então a minha história começou aos 13 anos. Mas não foi uma época fácil, né? Parece muito bonito contando assim, mas adolescente, várias coisas passando na cabeça, né? Você aceita Jesus, mas não é uma maravilha, né? Do nada assim sua vida vai ser transformada. São processos, né? Então você vive processos em cima de processos, né? E eu lembro que minha mãe começou a me incentivar a tocar violão, né? Hoje você desfrutar do meu dom, de eu poder ministrar louvores, foi graças a ela, né? Ela que começou a me incentivar e às vezes até eu me obrigar mesmo, falando, não, você vai, porque eu sei que isso é para você, né? E ela talvez gravou bem, né? Ensina o caminho a criança que deve andar, para que no futuro ele não se desvie dele, né? E realmente ela fez isso com convicção, né? Eu mesmo não acreditava em mim, eu achava que eu não tinha talento, outra hora eu achava que não era para mim, eu não gostava, né? Mas fui seguindo, comecei a aprender violão, comecei a tocar na igreja, né? Depois com uns 14 anos mais ou menos. E depois de um tempo, né,
vivendo esses processos, o Senhor começou a me mostrar que aquilo era para mim mesmo, né? Então eu comecei a ter convicção mesmo do meu chamado no centro, né, da adoração, fazendo com que pessoas adorassem o Senhor e adorando o Senhor usando meus dons aos 17 anos, mais ou menos. Então, com 17 anos, eu me encontrei nesse chamado, né? E eu lembro que a gente tinha uma banda, a gente tocava, ia, né? Na época, aqui em Barroso, era muito comum ter louvorzão, né? Então a gente participava de louvorzão. E em outras igrejas, né? A gente chegou a tocar em vários lugares. E o Senhor começou, né, a me levar a lugares maiores, né, a conhecer realmente a profundeza do meu chamado. E quando, mais ou menos aos 20 anos, né, o Senhor começou a me levar para outros lugares, né, então várias coisas aconteceram, vou encurtar a história, mas o Senhor me levou para outros lugares, cheguei a frequentar outra igreja, né, eu fiquei, quem não sabe, eu fui 3 anos assembleiano, né, então eu fui para o extremo, né, e conheci também muitas outras coisas que eu não conhecia sobre o Senhor, sobre o Espírito do Senhor. E, né, encurtando a história, depois eu cheguei numa igreja que eu fiquei muito tempo, né, que foi a Portas Abertas, onde o Senhor começou a ministrar para mim de diversas coisas, né? O Senhor começou a ministrar para mim, por exemplo, de outro chamado meu, né, que era cuidar de pessoas. Então eu experimentei muito isso, né? Comecei a cuidar de jovens no começo, depois comecei a cuidar de células, e o Senhor foi fazendo com que eu vivesse processos, né? E aí, terminando aqui uma parte da minha história, né, que não dá para contar tudo aqui hoje, o Senhor me fez viver processos de amadurecimento. Por que eu estou contando isso para vocês? Para que você pense na sua história também, de onde você veio, até onde você chegou, como que foi o processo de amadurecimento, como que o Senhor fez com que você conhecesse Ele e até onde Ele te fez chegar hoje, né? Muitos vão ficar felizes ao pensar que evoluíram, né? Muitos talvez vão pensar que poderiam ter ido mais, tiveram mais oportunidades e não foram porque às vezes priorizaram outras coisas, né? Isso é para você também refletir. Mas uma coisa que eu tenho convicção nessa noite é que não existe tempo para você começar. Não existe tempo. Se você perdeu, se você acha que perdeu tempo até hoje, então o Senhor está te convidando nessa noite a começar, a dar um passo de cada vez, né? Degraus e degraus, para que você comece a avançar no reino dele, para que você comece a viver aquilo que o Senhor tem para você. Tudo existe um começo e nem sempre vai depender de idade, né? Porque eu comecei cedo, mas não foi tudo mar de rosas, como eu disse, né? Durante a minha adolescência eu me perdi algumas vezes, né? Eu achava que ser, na época, crente, né? Falava muito de crente, ser crente não é para mim, né? E às vezes eu cheguei a duvidar mesmo da minha fé, mas foram processos. E além de processos, pessoas que cuidaram de mim, pessoas que ministraram sobre mim, pessoas que não desacreditaram de mim, né? Além dos meus pais, né? Então, pastores, líderes, pessoas que me ajudaram muitas vezes, me fizeram ter uma fé firme como eu tenho hoje, né? E o desejo do Senhor é que a gente tenha realmente uma fé inabalável, sabe? Eu tenho conversado isso com o Veridiano esses dias, e a gente falando sobre essas coisas, né? Sobre o que tem acontecido no mundo, a gente tem visto essas guerras, né? E eu pensando comigo mesmo, né? Eu até falei um dia com ela, falei, Veridiano, você imagina se essa guerra fosse realmente o prenúncio do início do fim, né? E se pensou se essa guerra fosse só um aviso, né, para acordar os cristãos e tudo começasse do nada, né? E eles começassem a perseguir a gente aqui no Brasil também, porque a gente acha que às vezes é impossível isso, né? Mas não, né? A Bíblia fala que vai ser num contexto mundial, né? A igreja dele vai ser perseguida, né? E talvez o Senhor tenha nos preparado para isso. E aí eu conversando com a Veridiane, falando sobre isso, eu pensando, né, como que seria não só, né, às vezes chegasse uma pessoa para realmente para me fazer escolher, né, você escolhe Jesus ou morre, ou às vezes pior, né, porque quem tem família, às vezes ou você escolhe Jesus ou mata sua esposa,
ou mato sua filha que daqui a pouco vai nascer. Você já pensou para parar nisso? Será que você negaria Jesus a troco de uma dessas pessoas amadas na sua vida? Ou a troco da sua própria vida? Eu te faço essa pergunta porque muitos escolheram a morte, né? Paulo dizia que morrer para mim é lucro, mas viver é Cristo. Você escolheria a morte? Morrer esse corpo de carne para que o seu espírito fosse glorificado com Deus? E eu, conversando com a Veridiana, eu pensava nisso. O quanto a gente tem avançado na fé. Está totalmente ligado com o tanto que você tem avançado no reino e no seu chamado. Porque é um texto muito conhecido, a fé sem obras é... A fé sem obras é o quê? Morta. Então, se você não tem colocado em prática aquilo que você crê, a sua fé está morta. A Bíblia fala isso, né? Não sou eu, não são os pastores que falam isso. A palavra do Senhor fala isso, como diz o pastor Mário, né? Está na palavra. Ele gosta de falar isso. Então, a gente tem que pensar essas coisas, sabe? Viver o cristianismo não é só muitas vezes a gente se preparar e ir num culto, né? Por mais que seja muito bom, hoje a gente dá glória a Deus porque a gente tem essa liberdade. A gente vem na igreja, a gente adora o Senhor, tem louvor, tem som, tem alguém que prega com o microfone para você ouvir melhor, né? Mas isso tudo pode acabar da noite para o dia. E como é que vai ser o cristianismo? Será que a gente vai continuar da mesma forma, com o mesmo ânimo, né? Tocando lata lá no meio do mato, longe? Já parou para pensar isso? Ou às vezes ir para uma praça ali, fazer um culto e todo mundo ser morto pelo evangelho? Isso tem acontecido todos os dias, irmãos, todos os dias, em muitos países, né? E às vezes parece que não é realidade nossa aqui, mas isso pode acontecer aqui, né? E o Senhor tem nos preparado para isso. Por isso que Ele tem falado muito esses dias sobre avançar, sobre crescer na fé. O Senhor me ministrando isso, o Espírito Santo me ministrando isso. A gente tem que avançar em obras e espiritualmente na fé. Não adianta você só querer fazer, eu querer me gastar todo o meu tempo tocando, cantando, e minha fé espiritual morrer ou continuar morta, ou o oposto, né? Eu querer ser totalmente espiritual, mas não colocar nada em prática, só frequentar cultos, só sentar numa cadeira e ouvir, cantar, e ir embora e minha vida seguir normal. Muitas vezes as pessoas nem me conhecer como cristão. É por isso da pergunta, né? Quem é você na sua comunidade? Quem é você no seu trabalho? Quem é você onde você anda? Quem é você? As pessoas te conhecem como um filho de Deus, no mínimo. As pessoas olham para você e veem alguma coisa diferente em você. Muitas vezes as pessoas olham e veem paz naqueles que são filhos, né? Então, a coisa que você mais vai ouvir as pessoas é: nossa, você traz uma paz. Muitas pessoas vão falar isso de pessoas que servem a Jesus, porque o próprio Cristo é o Shalom, é a paz, e Ele habita dentro de mim e de você. Ele habita dentro de mim e de você. Então se o Senhor da paz habita em mim, eu sou a paz também, porque eu carrego a paz dele. Se o Senhor do amor habita em mim, habita em você, você será amor. As pessoas te conhecerão como uma pessoa amorosa, porque o Senhor do amor, o próprio amor, né, que é Deus, habita dentro de mim, habita dentro de você. Abre comigo mais um texto. Lá em Atos. Muitas vezes a gente se pergunta: o que eu tenho que fazer então, né? Talvez você vai virar para mim: Jonatas, o que eu tenho que fazer porque eu não sei. Eu já vou te dar uma chave nessa noite, então, lá em Atos, capítulo 13. Verso 47. Se você não tem a mínima ideia do que, para que você foi chamado, ou o que você tem que fazer, eu vou te dar uma das respostas. Lá no verso 47. Pois assim diz o Senhor, e Ele nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação
até os confins da terra. Vou repetir. Eu fiz de você que está sentado aqui nessa noite, o Senhor diz, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. O Senhor te chamou para isso. Então, se você não tem a mínima ideia, eu não sei tocar, eu não sei falar, eu não consigo orar, como o pastor citou aqui nessa noite, o Senhor vai te usar, no mínimo, para levar a salvação até os confins da terra. Isso todos nós somos chamados. Você vai levar a salvação, mesmo não sabendo falar. Mesmo falando como Moisés, né? Moisés disse, eu não sei falar, Senhor, eu sou gago. Então o Senhor vai colocar um Arão do seu lado para te ajudar. Ou o Senhor vai fazer com que a gaguez suma. Ou o Senhor vai fazer com que as palavras surjam. E às vezes você vai falar uma coisa que você nem estava pensando, porque o próprio Espírito é que fez a sua boca se mexer e falar. Mas você vai levar a salvação dele até os confins da terra. O Senhor te chamou para isso. E nós precisamos viver esses processos, como eu disse, né, de amadurecimento, de subir degraus. E não é da noite para o dia que você vai aparecer totalmente maduro, né? Quando a gente olha na Bíblia, todos viveram processos, todos viveram fases, né? Então, cada um de nós aqui está numa fase. Seja ela mais longe ou mais perto, né? Mas tudo vai depender do processo. O mais importante, irmãos, é você não pular essas fases, né? Porque se você pular as fases, você vai deixar de viver coisas que o Senhor queria que você vivesse, para que lá na frente você desfrutasse da plenitude, da maturidade que Ele queria que você desfrutasse. Então Ele tem nos feito viver fases, às vezes fases boas ou fases ruins, né? Todo mundo vai viver essas fases. Eu já tive fases ruins de desemprego, já tive fases ruins de problemas, às vezes perseguição de pessoas que eu não tinha nada contra, as pessoas me perseguindo e falando mal de mim, e às vezes falando pelas costas no trabalho. Então eu já tive fases ruins, mas já tive fases muito boas também, né? O meu casamento, quando eu formei na faculdade, né? Foram fases que o Senhor também me deu alegria, mas foram processos que eu tive que viver durante a minha vida para que eu amadurecesse até o ponto que eu amadureci também. Eu não posso dizer que hoje eu sou pleno, na verdade estou longe de ser, né? O Senhor ainda tem muita coisa ainda a tratar comigo, mas o Senhor não quer que você pare, é o mais importante, que você avance, né? Então Ele tem ministrado, sabe? Se eu pegasse, muitas coisas eu anotei, mas eu perdi de anotar muitas coisas durante esse tempo que eu estou aqui, né? Já vai fazer 2 anos, agora no meio do ano faz 2 anos, e o Senhor já me fez crescer tanto, sabe? Usou a boca de tantas pessoas para ministrar coisas incríveis, sabe? Que me fizeram crescer, porque eu guardei no meu coração e tentei colocar em prática, né? Mas eu acredito que muitas coisas ainda, talvez eu deixei passar, talvez eu ouvi e só guardei, mas não coloquei em prática, né? E o Senhor muitas vezes quer nos fazer lembrar disso, né? O quanto você já recebeu, já ouviu, o Senhor já te ministrou pessoalmente no seu quarto de oração, num culto, num louvor, numa palavra. Quanto você já guardou para você e quanto você já externalizou, já colocou em prática. É uma coisa para a gente pensar. E essa questão de processos, né, eu pensando nessa questão de processos, eu comecei a lembrar da história de Davi. Davi, ele foi, né, um menino que começou como menino, que foi ungido rei, muito novo, né, perante Deus, mas que demorou um tempo ainda para se tornar rei durante os homens, né? Antes mesmo dele se tornar rei, ele já tinha vivido processos, né? O Senhor já estava colocando coisas na frente dele para que ele vivesse processos, né? Então ele foi pastor de ovelhas, aprendeu a cuidar de ovelhas, né? Aprendeu a salvar elas de animais ferozes, para que depois o Senhor o levantasse e o fizesse, né, lutar contra um gigante. Foi ungido rei, né? E na Bíblia não conta isso com detalhes, mas a história conta que durou mais ou menos 15 anos para Davi se tornar rei no primeiro império, né? No primeiro reinado dele.
Mas sobre todo Israel demorou ainda mais 7, então foi mais de 20 anos que Davi viveu processos de amadurecimento para poder reinar, né? Talvez muitos viram Davi já só como rei, né? Surgiu do nada ali e já viram Davi como rei. E acharam que foi do nada, né? Que o Senhor levantou ele como rei do nada. Mas pode ter certeza que Davi, né, quando a gente se encontrar com ele lá no céu, amém? A gente vai perguntar para ele, ele vai falar que teve processo, que ele viveu processos durante esses mais de 20 anos para se tornar rei. E às vezes a gente vai ter também que viver processos. Alguns mais rápido, alguns aprendem mais rápido, alguns demoram mais, né? Talvez o Senhor vai chamar uma pessoa, ela vai se converter, com 1, 2 anos ela já vai sair pregando, sabe? Ser levantado como um profeta. Mas tem pessoas que às vezes o Senhor vai fazer como foi comigo, né? Já aí se eu contar aí desde os 13, né, já tem 15 anos, 16 anos já que eu estou vivendo processos e processos e processos, né? Já um tempo atrás, né, eu cheguei até a ser pastor auxiliar, mas eu senti que o Senhor ainda não era ainda meu tempo de fazer aquilo que o Senhor tinha para mim, mas não era o tempo, né? Por isso que eu estou aqui, para viver esses processos, para crescer diante do Senhor, porque Ele tem me chamado para isso, para viver processos, e às vezes a gente quer passar na frente, né? Então, uma coisa que fica para a gente guardar nessa noite: não pule fases, meus irmãos. Não pule fases. O Senhor quer viver processos com você, quer te fazer amadurecer passo por passo, para que lá no final, né, como foi com Davi, a gente faça uma coisa plena e madura, né, não de qualquer jeito, mas para que nós vivamos tudo aquilo que Ele tem nos chamado para viver. E a gente já partindo para o fim dessa mensagem, eu queria que você guardasse algumas coisas, né, 2 na verdade, muito importantes para você guardar, para que a gente resuma essa história, né? A primeira delas é que cada um vai viver uma história diferente. Então eu lembro que em 2012, mais ou menos, eu comecei a ficar muito empolgado em cuidar de jovens e adolescentes, né? E eu na época, justamente na época, foi a época que eu comecei a ver um pastor de jovens também subir assim rapidamente, né, porque ele foi para uma denominação que tinha mais visibilidade, que é a Batista da Lagoinha, pastor Lucim. E eu ficava encantado ver ele pregar, né, e contar das experiências dele com jovens. E às vezes eu ficava tentando reproduzir aquilo que ele fazia, sabe, durante um pequeno período de tempo. E o Senhor, naquela época, ministrou isso para mim. Falou: viva a sua história, viva aquilo que eu tenho te chamado para fazer. Não olhe para a história do outro, porque eu tenho algo pessoal para você, né? E o Senhor nessa noite está falando isso para mim e para você também. O Senhor tem algo pessoal na sua história para fazer contigo. Então não olhe para a história do outro, né? Às vezes, eu quero ser um ministro de louvor. Então não se baseie em nenhum dos ministros que você conhece, mas olhe para o Senhor e fala: Senhor, onde que o Senhor quer me levar nisso? É um exemplo. E vários outros, né? Seja lá em qual ministério for, seja lá em qual chamado o Senhor tem te chamado para fazer, lembre-se de uma coisa: Ele tem algo pessoal e íntimo para fazer você viver. E você vai ser único, né? Como a sua digital, que também é única, não existe nenhuma outra igual à sua, assim também vai ser a sua experiência com Deus e o seu chamado com Deus. Você crê nisso? Eu creio. Então esse é um dos pontos que a gente vai guardar. E o outro ponto, e o último para a gente guardar, é que você lembre-se que todos os processos que você viveu, ou todas as coisas que você viveu, o Senhor está usando para levar a glória dele para as outras pessoas. Então, um exemplo disso é as suas feridas, né? Paulo dizia que na fraqueza que sou forte. Às vezes, por momentos, né, talvez você não está vivendo nada de ruim, ou talvez você está vivendo alguma coisa ruim, ou talvez você viveu e ficou guardado, né, e o Senhor manda te dizer que as feridas que Ele permitiu são para curar pessoas, são para fazer com que a glória dele apareça na sua vida. Por vezes você vai viver, como eu disse, coisas ruins e coisas boas. O ser humano, né, a gente está sujeito a todas essas coisas.
Mas lembre-se que os filhos de Deus, tudo que eles vivem, são para a glória e para a honra do Senhor. Então Ele não vai permitir que nada aconteça na sua vida por acaso. Ele não vai permitir. Eu vivi muitas coisas assim que eu achava que eram terríveis, sabe? Quando, por exemplo, eu perdi minha mãe, foi um momento difícil assim para mim, porque eu não aceitava de uma certa forma, né? Eu falava, gente, eu orei com tanta fé, tanta gente orou, né? Por que o Senhor permitiu? E talvez eu ainda não entenda a plenitude, né? E eu falo isso para o Senhor, talvez eu nem precise entender totalmente o porquê que ela foi mais cedo, mas uma coisa que eu guardei para mim, né, foi o exemplo que ela me deu até o último dia de vida dela. Então, a minha mãe, ela foi uma pessoa que viveu aqui nessa terra, me ensinou, né, tudo que eu sei até hoje, e até a última semana, né, a Veridiana não me deixa mentir, minha mãe sentindo dor e com vários problemas, né, que ela já estava do câncer muito avançado. Ela ainda saía lá com muita dificuldade de dentro de casa. Meu pai faz o culto na garagem do lado, né? Com alguém ajudando ela, sentindo dor, cheio de morfina no sangue. Sentava na cadeirinha na igreja e adorava o Senhor. E eu ficava olhando aquilo e pensando, sabe? Será que a gente tem essa fé? Será que a gente tem essa fé para levar a nossa vida até o último minuto? Com intensidade, com busca ao Senhor de verdade? Será que se isso acontecesse como foi com Jó, será que se o Senhor tirasse tudo que você tem, deixasse só você, que nem a saúde de Jó sobrou, será que ainda assim você continuaria adorando a Ele? E o Senhor não era obrigado a restituir nada de Jó, o Senhor não era obrigado a dar de volta a Jó a saúde, nem outra família. Ele poderia simplesmente ter permitido Jó morrer. Mas Jó, ele tinha uma certeza que essa vida, essa carne, essas coisas aqui, elas são passageiras, mas a glória do Senhor é eterna. O reino dele lá no céu é eterno. A nossa esperança é essa, irmãos. Se coloca de pé. A nossa esperança é que a nossa vida, ela não termina aqui, mas o que importa é o que nós fazemos aqui. Você tem a oportunidade de escolher se você quer viver para Ele com intensidade, com amor, né? Hoje eu postei isso de manhã no grupo, parabenizando os aniversariantes e pensando, né? Eu estava pensando justamente nisso. Será que a gente tem dedicado os nossos anos para o Senhor? Será que a gente tem realmente crido que essa vida não se resume só nisso? O Senhor tem nos feito essa pergunta. Será que você crê que realmente a sua vida, ela não se resume só nisso? Só nessas coisas que a gente vive aqui, seja coisas boas ou coisas ruins? O Senhor, Ele tem feito essa pergunta para mim e tem feito essa pergunta para você nessa noite. Se você crê realmente que a sua vida não se resume só a isso, comece a colocar a sua fé em prática, seja em obras ou seja no mundo espiritual, levando a sua vida de devoção ao Senhor, o adorando, orando em todo momento que você puder, todos os dias buscando a palavra dEle, buscando com intensidade aquilo que Ele tem para você. E quando eu estava finalizando essa mensagem, o Senhor estava ministrando que existem pessoas ainda que não sabem para que foram chamadas, ainda não encontraram o chamado do Senhor assim nas suas vidas. E eu tenho só mais uma coisa para ler aqui para você, um texto, na verdade é uma meditação, que está na internet justamente do pastor Lucim, ele que escreveu a primeira vez isso, mas é para que você pense um pouquinho. Então escute. Se Abraão era velho demais, se Isaac era sonhador demais, se Jacó era trapaceiro, se Moisés era gago, Gideão tinha medo, Sansão foi mulherengo, Raabe era prostituta, Jeremias era jovem demais, Davi chegou a ser adúltero e assassino, Isaías tinha lábios impuros, chegou a pregar nu,
Jonas fugiu de Deus, Noemi era jovem desamparada, Pedro chegou a negar Cristo, os discípulos duvidaram que Jesus tinha ressuscitado, Marta se preocupava demais, Maria Madalena às vezes tinha sido possessa, já foi prostituta, a mulher samaritana tinha se divorciado demais, Zaqueu se achava pequeno e feio, Timóteo tinha uma doença, Paulo já tinha até matado o crente, Lázaro já tinha sido morto. E mesmo assim, mesmo essas pessoas tendo tantas debilidades, tendo tantos problemas, o Senhor usou elas para transformar gerações. Por que você tem se perguntado se o Senhor não vai te usar? Por que você tem pensado que o Senhor não tem algo grande para você e para mim? Você tem duvidado que o Senhor tem algo grande para você? A Bíblia fala que se você for usado para levar uma alma a se converter, os céus inteiros, milhões e milhões de anjos, vão fazer festa por essa alma. Então por que você tem achado muitas vezes que está fazendo coisas pequenas ou não tem feito nada? O Senhor manda te dizer que coisas pequenas para o homem, para essa terra, são coisas grandes no reino de Deus. Então Ele tem coisas grandes para mim e para você, amém? Se você ainda tem dúvida daquilo que você foi chamado, você não tem certeza do que você precisa fazer para o Senhor, coloca sua mão no coração. Coloca sua mão no coração para a gente pedir ao Senhor para manifestar isso na sua vida. E se você que já tem certeza, mas ainda quer avançar mais, também pode colocar para a gente orar por essa causa. Aqueles que ainda não sabem o que tem que fazer, o Senhor vai começar a levantar pessoas para te falar o que você tem que fazer, ou Ele vai te fazer sonhar, ou Ele vai te fazer um louvor, te tocar de uma forma e você vai entender. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai começar a fazer grandes coisas nesse lugar. Ele já tem se movido para fazer grandes coisas nesse lugar. E ainda a gente vai muito mais longe nessa cidade. Você ainda vai muito mais longe dentro da sua família. Porque o Senhor não te chamou simplesmente para ser um ocupador de cadeira. O Senhor te chamou para levar a salvação aos gentios. Seja dessa cidade, seja dessa nação, não importa, mas o Senhor te chamou. E eu quero orar por mim e por você dizendo: Pai, toca, Senhor, nessas vidas, toca na minha vida, Senhor, de uma forma como o Senhor nunca tocou antes, Senhor. A minha oração é como a de Eliseu, Senhor. Que a tua porção dobrada, o teu Espírito venha sobre mim, venha sobre essa igreja, Senhor. Que eles venham, Senhor, aqueles que já entendem por que foram chamados, Senhor, se dediquem mais, se entreguem mais. Que o teu Espírito, Senhor, faça queimar um fogo ardente todos os dias, para que eles não se esqueçam para que eles foram chamados, Senhor. E aqueles que ainda não entendem, Pai, o porquê que estão aqui nessa terra, ou às vezes não entendem o que tem acontecido na vida deles, o Senhor, Pai, comece a ministrar nessas vidas, comece a ministrar nesses corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, coloque sonhos, Senhor, na cabeça dessas pessoas. Coloque, Senhor, palavras proféticas na boca, Senhor, dos teus profetas de hoje, Pai, para ministrar nessas vidas, Senhor. Ministra, Pai, ministra, Espírito Santo. Se mova nessas vidas, Senhor, para que elas entendam por que realmente foram chamadas, para que elas entendam, Senhor, que o chamado maior delas vai se cumprir, Pai. E para que elas peguem o talento, seja 1, seja 5, seja 10, não importa quantos, Pai, mas que o Senhor multiplique, que elas se multipliquem, e que o Senhor cada vez mais firme a fé delas, para que elas multipliquem, para que eu multiplique, Senhor, o que o Senhor nos entregou, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos por isso. Continue com seus olhos fechados e adore o Senhor mais um pouquinho. Nesse momento de adoração, eu gostaria que você refletisse naquilo que a sua história te fez chegar até aqui. E para que você peça ao Senhor, você mesmo com a sua boca, do seu jeito, peça ao Senhor para que Ele se manifeste do jeito que Ele tem que manifestar na sua vida. No nome de Jesus.
Adore o Senhor. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. Mesmo que você não saiba o que você tem que fazer, mas o seu coração ele tem que queimar. O seu coração ele tem que arder. A vontade ela tem que surgir. Que essa vontade surja nessa noite, Senhor. Em unanimidade, Pai, nessa igreja. Naqueles que estão aqui e naqueles que não estão, Pai. Naqueles que estão assistindo agora e naqueles que ainda vão assistir essa mensagem. Queime, queime sim, Espírito Santo. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não nos deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não nos deixe sair deste lugar. Cante pro Senhor, para finalizar. O meu coração. E o meu coração queima por ti. Queima sim, Senhor. E o meu coração Nós queimamos, Senhor, nós queimamos. queima Pela tua presença e pelo teu reino, por ti. Lembre-se de uma coisa, irmão e irmã. O Senhor tem pressa em cumprir na sua vida aquilo que Ele te chamou para fazer. E Ele ministra isso no meu coração e confirma para você. Ele tem pressa para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque talvez no reino espiritual você já era para estar longe, longe, né? E você tem pulado os processos e as fases que Ele tem te chamado a viver. Mas Ele confirma isso para mim e para você nessa noite. Ele tem pressa. Ele quer cumprir, Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.